Imagine um entardecer onde a luz nunca se apaga. Em vez da escuridão que costuma anunciar a noite, o horizonte permanece dourado, como se o tempo hesitasse em seguir adiante. No céu, não um, mas 2 sóis cruzam sua órbita com majestade. O calor se prolonga, as sombras dançam em ângulos improváveis, e o mundo é banhado por uma luminosidade perpétua que desafia tudo o que se conhece. Céus binários não são apenas delírios da ficção científica. Eles existem, espalhados entre as constelações, compondo sistemas estelares exóticos que fogem ao padrão do que se vive na Terra. Em alguns planetas, os dias nunca terminam. Em outros, a luz se entrelaça em coreografias celestes que modificam a noção de tempo, espaço e sobrevivência. A natureza desses mundos é tão instigante quanto real. Se você é movido pela curiosidade cósmica e pelo desejo de compreender o desconhecido, este é o lugar certo. Inscreva-se, ative as notificações e curta este vídeo. Há muito mais do que se imagina pairando entre as estrelas. Cada episódio é uma porta para universos que a ciência está apenas começando a tocar com os dedos, e juntos podemos ir ainda mais longe, iluminados por esse duplo pôr do sol. Em nossa galáxia, sistemas binários são uma ocorrência comum. Cerca de metade das estrelas observáveis pertencem a pares gravitacionalmente ligados, orbitando em torno de um centro de massa compartilhado. Quando um planeta orbita esse tipo de sistema, os efeitos sobre sua atmosfera, clima e até formas de vida podem ser tão dramáticos quanto imprevisíveis. Em planetas com 2 sóis, o conceito de dia se torna fluido. Dependendo da órbita e da distância das estrelas, pode haver ciclos múltiplos de iluminação. Um sol nasce enquanto o outro se põe. Ou ambos permanecem no céu durante longos períodos, sem jamais permitir que a noite se instale. A ausência de escuridão total redefine o ritmo biológico e até a estrutura do tempo. O tempo biológico, regulado na Terra pela alternância entre luz e sombra, teria que ser reinventado. Ciclos circadianos deixariam de seguir 24 horas. Seres vivos precisariam desenvolver novos mecanismos de adaptação. Olhos talvez evoluíssem para lidar com excesso de luminosidade. E o sono, fundamental para tantas espécies, poderia adquirir formas inéditas. A luz constante transformaria paisagens, vegetações e dinâmicas ecológicas. Florestas poderiam crescer sem pausa, enquanto desertos se expandiriam sob o calor ininterrupto. As temperaturas médias seriam elevadas, forçando qualquer vida local a encontrar refúgios subterrâneos, aquáticos ou revestimentos naturais que garantissem proteção térmica contra o excesso solar. Não seria apenas o calor a afetar esses mundos. A radiação emitida por 2 estrelas intensifica a exposição dos organismos aos raios ultravioleta. Atmosferas espessas, compostas por gases raros ou densas camadas de nuvens, poderiam surgir como barreiras evolutivas, escudos naturais contra o brilho incessante, verdadeiras armaduras do planeta contra seu próprio céu. Esses planetas binários também trazem desafios gravitacionais únicos. O movimento das estrelas gera instabilidades que dificultam a formação de órbitas estáveis. No entanto, há zonas específicas, conhecidas como zonas habitáveis circumbinárias, onde um planeta pode encontrar equilíbrio. Nessas regiões, a vida não apenas seria possível, mas talvez até abundante. No campo visual, os céus desses mundos ofereceriam espetáculos inacreditáveis. 2 sóis, cruzando o zênite em sincronia, ou dançando em oposição. Crepúsculos duplos tingindo o firmamento com camadas de cor que se alternam em padrões jamais vistos por olhos humanos. A arte, se existisse nesses mundos, teria a luz como matéria-prima primordial. A meteorologia de um planeta com 2 sóis seria profundamente complexa. A variação térmica gerada por 2 fontes de calor altera ventos, correntes atmosféricas e formações de nuvens. Furacões permanentes, chuvas com cronogramas erráticos e climas divididos por hemisférios contrastantes
poderiam ser normais nesses territórios iluminados. Na superfície, o conceito de sombra ganharia um novo significado. Objetos teriam múltiplas sombras projetadas em direções diferentes, mudando conforme os sóis se movem no céu. Esse fenômeno criaria cenários visuais surreais, como se o mundo estivesse perpetuamente dividido entre vários ângulos de luz, cada um narrando sua própria versão da realidade. A duração do ano e do dia nesses planetas também seria diferente. A dança orbital entre duas estrelas e seu planeta poderia levar a calendários complexos, com estações que não seguem o padrão conhecido, verões longos e invernos ausentes, ou, em certos casos, ciclos de temperatura quase constantes. Tudo depende da geometria celeste específica de cada sistema. O impacto psicológico para seres conscientes que vivessem sob dois sóis seria imenso. A ausência da noite, como metáfora de repouso e silêncio, poderia moldar culturas sem mitos sobre escuridão. Religiões, artes e filosofias nasceriam sob a premissa de uma luz eterna, onde o medo do escuro não existe, e o tempo é uma linha clara e ininterrupta. Há evidências de planetas circumbinários em nossa própria galáxia. Um exemplo é Kepler 16b, um planeta gasoso do tamanho de Saturno que orbita duas estrelas. Embora inóspito para a vida como conhecemos, ele confirma que mundos com dois sóis não pertencem à ficção. São parte da diversidade cósmica que compõe o universo conhecido. A busca por exoplanetas nessas configurações revela uma arquitetura estelar mais rica do que se imaginava. A noção de um sistema solar estático dá lugar a arranjos dinâmicos, onde forças gravitacionais múltiplas esculpem caminhos instáveis e surpreendentes. Cada sistema binário é uma equação cósmica com variáveis ainda não completamente compreendidas. Se a vida surgisse em um desses mundos, ela refletiria o ritmo duplo de seus céus. Seres com fisiologias adaptadas à claridade contínua, talvez dotados de mecanismos fotossensíveis altamente complexos. A evolução biológica nessas condições seria orientada pela luz, transformando a bioluminescência, por exemplo, em algo raro ou desnecessário. Culturalmente, civilizações sob dois sóis poderiam desenvolver uma noção de tempo distinta. A ausência de escuridão levaria a sociedades com ciclos de atividade ininterruptos ou períodos de descanso pautados por marcos celestes diferentes. Talvez o nascimento ou alinhamento dos sóis fosse celebrado como referência para eventos históricos e simbólicos. Instrumentos astronômicos nesses mundos teriam sido inventados não para buscar luz no céu, mas para compreender sua abundância. A ciência local se voltaria ao cálculo das órbitas duplas, a previsão de eclipses simultâneos e a medição da luminosidade combinada. A matemática da luz se tornaria um saber fundamental, quase sagrado. Mesmo em meio ao brilho constante, eclipses poderiam acontecer. Quando uma estrela oculta a outra, o céu brevemente escurece, criando momentos únicos de penumbra. Para habitantes de um mundo como esse, tais eventos talvez fossem vistos como preciosos, raras pausas na claridade, símbolos de renovação, silêncio e reverência ao que é fugaz. Por fim, viver sob dois sóis é imaginar uma realidade onde o céu nunca fecha os olhos. Uma existência moldada por calor incessante, cores multiplicadas e tempo dilatado. É pensar não apenas em como sobreviver, mas como florescer em um mundo que desconhece a noite. E nesse desafio, talvez esteja a maior beleza desses mundos distantes. No céu noturno, cada ponto luminoso parece solitário, mas a realidade esconde uma dança em pares. Muitas dessas estrelas cintilantes compartilham o espaço com uma companheira gravitacional. O universo, em sua vastidão, favorece a formação de sistemas múltiplos. O que parece raro à primeira vista, na verdade, é a norma em diversas regiões da galáxia. Sistemas binários são formados quando duas estrelas nascem próximas e se tornam ligadas por sua gravidade mútua. Essas parceiras celestes giram em torno de um centro comum, em órbitas que variam de circulares a extremamente alongadas.
Seus movimentos são regidos por forças precisas que equilibram atração, massa e velocidade em perfeita harmonia cósmica. As configurações desses pares são diversas. Há sistemas onde as estrelas estão tão próximas que compartilham matéria, enquanto em outros elas permanecem separadas por bilhões de quilômetros. Em certos casos, são praticamente idênticas. Em outros, contrastam intensamente, como uma estrela massiva acompanhada por uma anã pálida e densa. A gravidade age como um compasso, determinando os ritmos dessa valsa estelar. Dependendo da massa e da distância entre as componentes, o sistema pode completar sua órbita em dias ou em milhares de anos. Essa variedade molda não só a dinâmica interna do par, mas também o que pode existir ao seu redor, incluindo planetas. Planetas em sistemas binários podem orbitar uma das estrelas individualmente ou as duas ao mesmo tempo. Essas órbitas recebem nomes distintos. No primeiro caso, chamam-se órbitas do tipo S, onde o planeta circula uma das estrelas. No segundo, são órbitas do tipo P, também chamadas circumbinárias, quando o planeta gira ao redor do par como um todo. A existência de planetas com órbitas circumbinárias foi confirmada por telescópios espaciais. Um dos mais conhecidos é Kepler-16b, que orbita duas estrelas em conjunto. Embora seja um gigante gasoso, sua descoberta provou que planetas podem surgir e manter estabilidade mesmo em ambientes complexos e gravitacionalmente desafiadores. Sistemas binários não apenas sustentam planetas. Em alguns casos, interações entre as estrelas podem gerar fenômenos extremos, como transferências de matéria, explosões de raios-X e até supernovas. Quando uma estrela evolui mais rápido e colapsa, pode passar a absorver material da companheira, formando discos de acreção altamente energéticos. Essas interações muitas vezes dão origem a objetos compactos como buracos negros ou estrelas de nêutrons, que permanecem atrelados às suas parceiras visíveis. A energia liberada por esses pares extremos pode ser detectada a milhões de anos-luz, oferecendo pistas sobre a física das altas energias e o comportamento da matéria em condições extremas. Em casos menos dramáticos, o ciclo de vida das estrelas binárias ainda assim é entrelaçado. Quando uma se expande na fase de gigante vermelha, pode afetar a estrutura da companheira. A evolução estelar, nesse contexto, torna-se um processo coletivo, com cada astro influenciando o destino do outro, de forma profunda e duradoura. A estabilidade de sistemas binários permite que planetas habitáveis existam, desde que estejam em regiões específicas chamadas zonas habitáveis circumbinárias. Nessas faixas, a temperatura e a radiação permitem a existência de água líquida, mesmo com a complexidade adicional das duas fontes de luz e calor. Em um planeta circumbinário, os dias seriam regulados por 2 nasceres e 2 pores do Sol, em ritmos variáveis. O céu mudaria constantemente de tonalidade, com períodos em que ambos os sóis brilham juntos ou se alternam. Isso criaria padrões de iluminação únicos, influenciando o clima, fotossíntese e até o comportamento de organismos vivos. A diversidade dos sistemas binários se estende às suas origens. Durante o colapso de nuvens moleculares, fragmentos podem dar origem a 2 núcleos que, ao crescerem, se tornam estrelas em formação. Se estiverem próximos o suficiente, suas órbitas se encaixam, formando um par gravitacional estável desde o nascimento. A existência de tantos pares estelares indica que a formação binária pode ser uma consequência natural das leis que regem o nascimento das estrelas. Em algumas regiões do espaço, estrelas solitárias como o Sol são minoria. Isso altera profundamente a forma como se imagina a arquitetura de outros sistemas planetários. As estrelas em pares também ajudam a calibrar instrumentos e modelos astronômicos. Comparando as massas, luminosidades e órbitas conhecidas, astrônomos podem testar teorias de evolução estelar. Isso torna os sistemas binários laboratórios naturais, onde a física pode ser observada em escalas cósmicas. Do ponto de vista visual,
Alguns sistemas binários são tão próximos que aparecem como uma única luz no céu. Outros são separados o suficiente para serem vistos individualmente com telescópios modestos. Certas estrelas piscam de maneira rítmica por causa de eclipses mútuos, fenômeno conhecido como variabilidade eclipsante. Essas estrelas eclipsantes revelam segredos escondidos. Quando uma estrela passa à frente da outra, sua luz diminui temporariamente. Ao analisar essas quedas de brilho, é possível determinar o tamanho, a temperatura e até a composição de cada componente do par. A dança da sombra se torna um código astronômico a ser decifrado. Em galáxias distantes, sistemas binários são peças fundamentais para entender a distribuição de massa e energia. Suas interações geram emissões detectáveis em diferentes faixas do espectro eletromagnético, permitindo o mapeamento de regiões ocultas e a identificação de eventos que moldam a história do cosmos. Estudos sobre buracos negros em pares binários indicam que colisões entre objetos massivos podem emitir ondas gravitacionais. Esses sinais, captados por instrumentos na Terra, abrem uma nova janela de observação do universo. Sistemas binários, nesses casos, não apenas brilham, mas também vibram, ressoando através do espaço-tempo. Se a Terra orbitasse dois sóis, sua trajetória teria que ser cuidadosamente equilibrada para evitar oscilações caóticas. Com os parâmetros certos, seria possível manter uma órbita estável e permitir a existência de vida. No entanto, as estações, a duração do dia e os ciclos biológicos seriam profundamente diferentes dos que conhecemos. O universo dos sóis duplos é mais do que uma curiosidade astronômica. Ele representa a norma em muitas partes do cosmos. São cenários onde a luz é plural, onde gravidade e tempo se entrelaçam em coreografias complexas. Compreender esses mundos é aceitar que o céu, mesmo quando familiar, esconde realidades muito mais diversas do que se imagina. Imagine o céu clareando com intensidade dobrada. Em vez de um único disco solar, dois astros flamejantes cruzam o firmamento, despejando luz e energia sobre a superfície. A claridade seria ofuscante, permanente, inescapável. O mundo, moldado por esse novo equilíbrio térmico, rapidamente começaria a se transformar, não pela beleza da luz, mas pelo excesso de calor. Dois sóis com a mesma massa e brilho do Sol significariam o dobro de radiação incidente na Terra. Essa energia adicional desequilibraria o clima em questão de semanas. A temperatura média global subiria em dezenas de graus. Regiões que hoje são habitáveis seriam varridas por ondas de calor contínuas e o que antes florescia se tornaria estéril. O oceano, vasto regulador térmico do planeta, começaria a ferver lentamente. A evaporação em larga escala aumentaria a umidade atmosférica até o ponto de saturação. O céu deixaria de ser azul. Espesso, acinzentado e carregado de vapor, bloquearia parcialmente a visão do espaço. A Terra se transformaria em uma caldeira envolta por sua própria respiração sufocante. Com a elevação extrema da umidade e do calor, formações de nuvens densas cobririam o globo quase por completo. O efeito estufa se intensificaria rapidamente. Vapor d'água é um gás de efeito estufa poderoso e, em excesso, ele aprisionaria ainda mais calor. O planeta entraria em um ciclo de retroalimentação, onde cada grau a mais traria dezenas de consequências colaterais. Logo, os polos deixariam de existir como regiões geladas. As calotas de gelo desapareceriam por completo, elevando os níveis do mar inicialmente até que os próprios mares se tornassem vapor. Regiões costeiras seriam engolidas. O clima tropical se espalharia por toda a superfície antes de dar lugar a uma aridez total, com umidade acumulada no alto da atmosfera. A superfície terrestre racharia sob o peso do calor constante. Florestas queimariam até virar cinzas. O solo se tornaria pó ressecado. As correntes oceânicas cessariam. A biodiversidade colapsaria.
Formas de vida que dependem de resfriamento ambiental deixariam de existir. Só organismos extremamente resistentes ao calor e à radiação sobreviveriam por algum tempo. A atmosfera, enriquecida por vapor d'água, também começaria a reter dióxido de carbono em proporções alarmantes. O ciclo do carbono seria interrompido, já que a fotossíntese diminuiria drasticamente. Plantas murchariam sob o excesso de luz. Sem elas, o equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico ruiria, tornando o ar cada vez mais irrespirável. Com o colapso da vegetação, a produção de oxigênio cairia. A atmosfera passaria a conter maiores proporções de gases tóxicos. Sem umidade suficiente, a chuva ácida dominaria os céus. O solo, envenenado por compostos corrosivos, deixaria de sustentar qualquer tipo de cultivo. A paisagem se tornaria parecida com o que hoje se vê em Vênus, um deserto químico. A luz dobrada não apenas aquece, mas também altera profundamente os ciclos naturais. Animais noturnos deixariam de encontrar escuridão para descansar. A fotoperiodicidade desapareceria. Os ritmos circadianos se perderiam. Espécies que dependem do ciclo claro-escuro para se orientar, migrar ou caçar ficariam desorientadas, comprometendo sua sobrevivência. Os oceanos, agora em ebulição, lançariam vapor para as camadas superiores da atmosfera, onde a radiação ultravioleta dividiria as moléculas de água. O hidrogênio, por ser leve, escaparia para o espaço. A Terra começaria a perder seu principal elemento químico. A água, origem da vida, evaporaria literalmente para o vácuo cósmico, sem possibilidade de retorno. Com o passar dos anos, as condições se tornariam irreversíveis. O céu, antes azul e límpido, seria encoberto por uma camada densa de nuvens, carregadas de ácido sulfúrico. A luz penetraria difusa, tingindo o mundo de um alaranjado opressor. As temperaturas atingiriam marcas superiores a 500 graus Celsius em algumas regiões expostas diretamente à radiação solar. A pressão atmosférica aumentaria à medida que os gases se acumulassem. Movimentos convectivos turbulentos gerariam tempestades elétricas permanentes, com trovões incessantes e raios cruzando céus tóxicos. A vida, tal como é conhecida, desapareceria. Sob esse novo regime térmico, apenas bactérias extremófilas poderiam resistir, e mesmo assim, por pouco tempo. As placas tectônicas se tornariam instáveis, influenciadas por mudanças de pressão nas camadas superiores do manto terrestre. Vulcões ativos se multiplicariam. A liberação de gases internos acentuaria ainda mais o efeito estufa. A crosta, já enfraquecida pelo ressecamento, poderia começar a se fragmentar em novos padrões de atividade geológica incontrolável. Satélites artificiais, em órbita sobre uma Terra abrasadora, derreteriam ou seriam desalojados por correntes atmosféricas violentas. O espaço próximo se tornaria perigoso. Sem comunicações eficazes, o planeta se isolaria. As tecnologias que dependem de sistemas externos como posicionamento e previsão climática entrariam em colapso completo. Em solo, qualquer tentativa de refúgio dependeria de estruturas subterrâneas profundamente isoladas. A superfície se tornaria inabitável. Cidades inteiras seriam engolidas por dunas ácidas e tempestades de calor. A arquitetura do futuro precisaria ser pensada como proteção total contra a radiação e a pressão. A engenharia teria que competir com um planeta hostil. A ionosfera seria alterada por descargas constantes e por uma composição atmosférica instável. Isso comprometeria o campo magnético da Terra. Sem proteção adequada, partículas solares atingiriam a superfície com mais força. O céu, em vez de estrelado, seria constantemente iluminado por auroras agressivas, frutos da interação direta entre a radiação e a atmosfera. Com 2 sóis ativos, o ciclo de manchas solares, ejeções de massa coronal e tempestades solares se duplicaria em intensidade e frequência. Isso tornaria as condições ainda mais caóticas.
A exposição constante a níveis altíssimos de radiação comprometeria o DNA de qualquer ser vivo. A mutação seria regra, não exceção, gerando formas frágeis e instáveis. A presença constante de luz também eliminaria completamente os ciclos de resfriamento noturno. Sem esse alívio térmico diário, o acúmulo de energia aumentaria exponencialmente. O solo irradiaria calor durante 24 horas por dia, impossibilitando qualquer tentativa de cultivo ou restauração de equilíbrio ecológico. O planeta viraria um forno ininterrupto. As consequências desse cenário vão além da física. Ele coloca em xeque a própria definição de habitabilidade. O que significa vida sob duas estrelas flamejantes? Que tipo de consciência poderia emergir em um mundo onde não existe noite? A questão não é apenas como sobreviver, mas se a existência em si seria possível diante do calor insuportável. Ao imaginar esse destino ardente, não se trata de prever o fim do mundo, mas de compreender os limites da vida e da Terra. Um pequeno ajuste na dança celeste bastaria para alterar tudo. E assim, o que hoje é um lar fértil e acolhedor, poderia se tornar um campo de cinzas, envolto por duas chamas eternas, onde só o silêncio sobreviveria. Imagine um mundo onde o céu não é dourado, mas tingido por tons de rubi e carmesim. No horizonte, dois sóis menores brilham com intensidade tênue, aquecendo a superfície com suavidade constante. São anãs vermelhas, estrelas discretas e longevas que iluminam lentamente os mundos ao seu redor. A vida nesse cenário não enfrenta o calor abrasador, mas sim o desafio da penumbra. As anãs vermelhas são as estrelas mais comuns do universo. Representam cerca de 70% de todas as estrelas da Via Láctea. São pequenas, frias e de brilho fraco. Sua temperatura superficial gira em torno de 2.500 a 3.500 graus Celsius, quase metade da do Sol. Ainda assim, sua longevidade pode ultrapassar dezenas de trilhões de anos. Por terem baixa massa, essas estrelas consomem lentamente seu combustível nuclear. Enquanto estrelas como o Sol vivem por cerca de 10 bilhões de anos, uma anã vermelha pode existir por tempo 100 vezes maior. Isso oferece um palco estável e duradouro para o surgimento de mundos que, embora menos iluminados, podem sustentar condições favoráveis à vida. Em um sistema com duas anãs vermelhas, a luz seria escassa, mas constante. A luminosidade não cegaria. Em vez disso, banharia a paisagem com uma coloração avermelhada suave, como se cada manhã fosse um pôr do sol interminável. As sombras seriam longas e etéreas. A claridade, mais difusa. O tempo pareceria suspenso sob esse brilho enfraquecido. A zona habitável ao redor de anãs vermelhas é estreita e próxima da estrela. Para um planeta receber energia suficiente, precisa orbitar a uma curta distância. Isso implica fortes interações gravitacionais, o que frequentemente resulta em bloqueio de maré. O planeta, então, mostra sempre a mesma face para suas estrelas, como a Lua em relação à Terra. Se duas anãs vermelhas compartilhassem um planeta circumbinário, a órbita teria que ser precisa. Um pequeno desvio poderia torná-la instável. Mas se equilibrada, esse sistema produziria padrões de luz e sombra em constante mutação. Os dias não seriam iguais. Os sóis se alternariam no céu, às vezes juntos, às vezes escondidos, criando ciclos de iluminação únicos. A pouca luz exigiria adaptações da vida local. Plantas, se existissem, provavelmente seriam escuras. Pigmentos mais eficientes em captar luz infravermelha dominariam. Em vez do verde, as florestas poderiam ser roxas, azuis ou negras. A fotossíntese ainda ocorreria, mas em espectros que os olhos humanos mal conseguem perceber. A visão também mudaria. Animais desenvolveriam olhos sensíveis a baixa luminosidade, pupilas largas, retinas densas e talvez até órgãos bioluminescentes seriam comuns. A própria percepção da cor se ajustaria a um mundo onde o vermelho predomina. Para seus habitantes, o escuro seria relativo. O brilho sutil bastaria para revelar formas, caminhos e perigos. As noites não seriam completamente escuras.
quando as anãs mergulhassem no horizonte, o céu se tornaria um palco para fenômenos luminosos de rara beleza. Auroras gigantescas, provocadas por interações magnéticas, riscariam o firmamento com ondas verdes, púrpuras e douradas. Sem poluição luminosa, essas luzes seriam visíveis de qualquer lugar. Auroras em planetas ao redor de anãs vermelhas poderiam ser mais intensas do que na Terra. Isso porque essas estrelas, embora frias, podem ser altamente ativas. Emitem labaredas poderosas e campos magnéticos irregulares. Quando essas tempestades atingem a magnetosfera de um planeta, provocam espetáculos elétricos contínuos, visíveis mesmo durante o dia. A radiação emitida por essas explosões solares é um desafio. Se o planeta não tiver um campo magnético forte ou uma atmosfera espessa, a superfície seria bombardeada por partículas energéticas. Isso poderia comprometer o DNA de seres vivos, exigindo mecanismos de reparo celular mais eficientes ou hábitos subterrâneos para garantir sobrevivência. A presença de duas anãs também influencia o clima. Os padrões de aquecimento e resfriamento seriam incomuns. Em certas configurações, o planeta poderia ter verões suaves, quando ambas as estrelas estão alinhadas, seguidos por invernos escuros quando se afastam. Estações não seriam definidas apenas pela órbita, mas pela posição relativa dos sóis. As marés nesse cenário seriam afetadas não só pelos sóis, mas também pela presença de luas, se existissem. A combinação de forças gravitacionais criaria ritmos flutuantes. Os oceanos responderiam a múltiplas influências, com ciclos mais complexos do que os que conhecemos. A vida marinha se adaptaria a esse ritmo variável, encontrando equilíbrio nas repetições irregulares. A atmosfera de um planeta orbitando anãs vermelhas precisaria ser espessa. Isso ajudaria a distribuir o calor recebido e a proteger contra radiações. Um efeito estufa moderado seria necessário para manter a temperatura interna estável. Sem isso, o lado voltado às estrelas queimaria, enquanto o lado oposto congelaria em escuridão absoluta. Formações geológicas também poderiam ser afetadas. A energia geotérmica, em combinação com a baixa incidência solar, poderia se tornar fonte primária de calor em muitas regiões. Isso incentivaria a vida próxima a vulcões, fontes termais e fendas profundas no solo. As cavernas não seriam refúgios, mas habitats principais, repletos de ecossistemas próprios. Culturalmente, se houvesse civilizações sob dois sóis vermelhos, suas mitologias provavelmente girariam em torno da luz fraca e da cor escarlate. O tempo seria contado por ciclos de brilho, não por dias claros. A arquitetura seria adaptada à penumbra, com estruturas que maximizam a captação de luz ou se enterram no solo para aproveitar calor interno. Esses mundos silenciosos, iluminados por sóis menores, seriam menos violentos em energia, mas mais sutis em fenômenos. A ausência de luz intensa criaria ambientes visualmente suaves. Céus rosados, florestas escuras e mares azul escuros comporiam paisagens que, embora frias, seriam hipnotizantes. Um universo de baixa energia, mas alta beleza. Em certos momentos, as duas estrelas poderiam se eclipsar mutuamente, produzindo variações súbitas de luz. Para observadores atentos, o céu pareceria pulsar. Pequenas reduções no brilho poderiam ser marcadas como marcos temporais. O tempo se tornaria quase musical, com ritmos naturais ditados por sinfonias de sombra e claridade. Por serem tão comuns, as anãs vermelhas são promissoras em termos de mundos habitáveis. A maioria dos exoplanetas descobertos até hoje orbita estrelas desse tipo. O universo, em sua maioria silenciosa e vermelha, guarda uma infinidade de possibilidades. Em vez de planetas como a Terra, talvez a vida seja mais abundante em mundos frios, lentos e rubros. Num planeta com dois sóis vermelhos, o desafio não seria sobreviver ao calor, mas extrair vida da penumbra. A luz escassa seria um presente raro, e cada raio uma chance de florescimento. Sob esse céu carmesim, a existência tomaria outra forma.
mais contida, mais adaptável e ainda assim repleta de potencial para se expandir, mesmo na luz tênue do universo. Imagine um planeta onde o crepúsculo nunca se completa, onde a luz, mesmo tênue, permanece presente, como uma promessa de dia eterno. Sob 2 sóis, o céu raramente escurece. A noite, como conhecemos, quase desaparece. Estrelas se apagam aos olhos nus, eclipsadas por um brilho constante. O ciclo entre claro e escuro, fundamental para a vida na Terra, simplesmente deixaria de existir. Na Terra, o ritmo da vida é moldado pela alternância entre luz solar e sombra. O nascer e o pôr do sol regulam o comportamento de plantas, animais e humanos. Esse ciclo define o tempo biológico, conhecido como ritmo circadiano. Com 2 sóis no céu, esse compasso natural se desequilibraria. O dia não teria fim, e sem noite, o corpo perderia sua referência primária. O ritmo circadiano está presente em quase todos os organismos vivos. Ele regula sono, alimentação, hormônios e até a temperatura corporal. Esse ciclo de 24 horas depende diretamente da presença e ausência de luz. Quando a escuridão não chega, a produção de melatonina, o hormônio do sono, despenca. O corpo permanece em alerta constante, como se o descanso fosse proibido. Plantas, privadas de pausas, também sofreriam. A fotossíntese exige luz, mas o crescimento saudável depende de períodos de repouso. Durante a noite, muitas espécies processam os nutrientes acumulados durante o dia. Se não houver escuridão, esse metabolismo se desorganiza. Folhas murcham, caules se retorcem. O crescimento se torna errático, às vezes destrutivo. Animais noturnos perderiam sua principal vantagem adaptativa. Sem o manto escuro da noite, predadores especializados em caçadas silenciosas se tornariam visíveis. Suas presas, por sua vez, ficariam mais vulneráveis. Espécies inteiras desapareceriam. A divisão entre criaturas do dia e da noite deixaria de fazer sentido. Ecossistemas inteiros colapsariam. A ausência de escuridão afetaria a migração de aves, a reprodução de anfíbios e o ciclo de marés guiado pela lua. Sem períodos claros de sombra, ninhos seriam construídos em horários impróprios. Filhotes nascidos sob luz constante estariam expostos ao calor e à predação. O próprio instinto seria confundido. O tempo deixaria de guiar a sobrevivência. Para os humanos, a consequência mais imediata seria o colapso do sono. Em regiões onde o sol nunca se põe, como nas altas latitudes durante o verão, já se observam distúrbios semelhantes. Insônia, fadiga crônica, irritabilidade e perda de memória são comuns. Com 2 sóis, esse efeito se tornaria permanente. Viver sem noite seria viver sem descanso. O conceito de tempo teria que ser reinventado. Relógios deixariam de seguir o ciclo solar. O tempo passaria a ser artificial, mantido por sistemas internos e tecnologia. Cidades iluminadas 24 horas por dia não precisariam mais de postes ou faróis. Mas as pessoas viveriam em desacordo com o céu, forçando um ciclo biológico que não corresponde à realidade externa. Arquitetura e urbanismo se adaptariam a essa luz constante. Edifícios seriam projetados para bloquear parcialmente a claridade, simulando escuridão. Casas teriam salas sem janelas, reservadas para dormir. Hospitais e escolas usariam iluminação artificial, programada para imitar o dia e a noite. A luz natural, tão valorizada hoje, se tornaria um desafio diário. Culturalmente, a ausência de noite afetaria arte, linguagem e religião. Poemas sobre o luar perderiam o sentido. Histórias sobre sombras, sonhos e monstros noturnos deixariam de surgir. A contemplação das estrelas desapareceria. Sem escuridão, o mistério do cosmos se esconde. O céu seria um palco iluminado, mas sem espetáculo visível. A astronomia sofreria com a perda da noite. Telescópios dependeriam de locais subterrâneos ou posicionados no espaço. Observatórios tradicionais não funcionariam sob claridade contínua. O aprendizado sobre o universo ficaria limitado.
O conhecimento dependeria de tecnologia mais avançada, pois os olhos humanos não veriam além da luz de seus 2 sóis. Os ciclos agrícolas também mudariam. Sem noite, plantas poderiam crescer o tempo todo, mas o solo não teria tempo para se regenerar. Agricultores teriam que revezar cultivos em turnos artificiais. Sistemas hidropônicos e estufas programadas se tornariam a norma. A agricultura tradicional, baseada em estações e luminosidade natural, seria coisa do passado. Animais domesticados ficariam desorientados. Galinhas não saberiam quando botar ovos. Vacas não seguiriam mais um padrão de ordenha. Os ritmos das fazendas perderiam coerência. O instinto dos bichos deixaria de ser confiável. Rebanhos acordados por dias seguidos se tornariam agressivos, doentes ou improdutivos. A harmonia entre espécies entraria em crise. Os seres humanos teriam que recorrer à ciência para manter a saúde mental e física. Suplementos hormonais, cápsulas de melatonina, terapias de luz e ambientes controlados se tornariam itens essenciais. Hospitais tratariam uma nova síndrome, o esgotamento da luz constante. O silêncio da noite, tão necessário para a mente, daria lugar a um mundo sempre desperto. Tecnologias de bloqueio solar seriam desenvolvidas para simular o ciclo dia-noite. Telas inteligentes, vidros opacos e domos com escurecimento gradual seriam comuns. Viver bem exigiria controlar a luz com precisão. A claridade, antissímbolo de vida e segurança, se tornaria algo a ser dosado, como um remédio que pode curar, mas também intoxicar. A vida social mudaria radicalmente. Horários comerciais seriam indefinidos. Não haveria hora certa para dormir ou acordar. Festas, reuniões e eventos poderiam acontecer a qualquer momento. As relações humanas perderiam o compasso natural. O corpo pediria pausa, mas o mundo não permitiria. Uma nova forma de cansaço surgiria, a fadiga do dia eterno. A ausência de noite também impactaria o nascimento de memórias. Estudos mostram que o sono profundo consolida experiências. Sem repouso adequado, a capacidade de aprender e lembrar seria reduzida. Emoções ficariam instáveis. A mente, sem descanso, vagaria em ciclos fragmentados. O tempo pareceria um fluxo contínuo, sem marcos claros. Psicologicamente, o fim da noite teria efeitos profundos. O escuro acalma, protege, convida à introspecção. Sem ele, a mente não desliga. Ansiedade e depressão cresceriam. O simples ato de fechar os olhos em um quarto claro seria um esforço. O sonho, alimento da criatividade, seria comprometido. A imaginação perderia o terreno fértil da escuridão. Mesmo o corpo físico se alteraria. Células sem pausa degeneram mais rápido. A regeneração ocorre durante o sono. Sem ele, a saúde se deteriora. Rugas surgem cedo. O sistema imunológico enfraquece. A longevidade diminui. Viver sem noite é viver com menos vitalidade. A luz, se constante, deixa de ser fonte de vida e se torna sinal de desgaste. O fim da noite não seria apenas um desafio ambiental ou biológico. Seria uma transformação profunda na maneira de existir. A humanidade teria que se reinventar para não se perder na claridade sem fim. E assim, nesse mundo de 2 sóis, o maior desafio não seria suportar a luz, mas aprender a viver na ausência do escuro, onde o tempo não dorme e os sonhos não sabem onde morar. Em um mundo banhado por 2 sóis, a vida enfrentaria um cenário de luz sem trégua. A claridade constante não seria apenas um espetáculo celeste, mas um desafio biológico. Cada organismo teria que aprender a suportar a intensidade dos raios solares dobrados. A sobrevivência dependeria da capacidade de transformar o excesso de energia em proteção, resistência e adaptação. A radiação ultravioleta aumentaria consideravelmente. Com 2 fontes solares, o risco de mutações e danos celulares cresceria. A pele humana, como conhecemos, não suportaria por muito tempo essa exposição. Seria necessário o desenvolvimento de tecidos mais espessos, pigmentações densas ou coberturas naturais, semelhantes a escamas ou carapaças.
A melanina, pigmento responsável por proteger contra a radiação solar, se tornaria essencial. Indivíduos com maior concentração dessa substância teriam vantagem evolutiva. Com o tempo, seres humanos poderiam exibir tonalidades cutâneas muito mais escuras, com variações não apenas estéticas, mas funcionais. A cor da pele deixaria de ser um traço cultural e se tornaria defesa vital. Nos animais, penas, pelos e peles precisariam refletir ou dispersar luz. Algumas espécies poderiam desenvolver superfícies espelhadas para evitar o superaquecimento. Outras adotariam hábitos subterrâneos, fugindo da claridade. Os olhos também mudariam. Írises retraídas, pupilas verticais e estruturas fotoprotetoras seriam comuns em criaturas diurnas. Plantas, em contato constante com a luz, teriam que regular a fotossíntese com extrema precisão. Um excesso de energia pode ser tão perigoso quanto a ausência dela. Folhas talvez se tornassem menores, cobertas por ceras espessas. Algumas espécies poderiam fechar suas estruturas durante os períodos de maior radiação, abrindo-as apenas quando o ambiente se tornasse suportável. A agricultura nesse cenário exigiria novas técnicas. Solos aquecidos o tempo inteiro perderiam umidade rapidamente. As raízes precisariam buscar profundidades maiores para alcançar reservas subterrâneas. Sistemas de irrigação mais eficientes seriam cruciais. Agricultores dependeriam de estufas inteligentes, capazes de filtrar a luz e manter umidade interna estável. Cultivos tradicionais poderiam não resistir. Grãos comuns secariam antes da colheita. Frutas queimariam ainda nos galhos. A engenharia genética se tornaria indispensável. Cientistas teriam que criar variedades de plantas com resistência térmica, controle de evaporação e folhas que convertem luz intensa sem sofrer danos. A agricultura seria uma arte de controle climático. O comportamento humano também se moldaria à nova realidade. A vida ao ar livre seria limitada. Vestimentas protetoras, semelhantes a roupas espaciais, tornariam-se parte do cotidiano. Tecidos refletivos, chapéus com visores e camadas de proteção solar seriam usados mesmo em momentos de lazer. O corpo não poderia mais estar exposto sem cuidado. Arquiteturas seriam pensadas como refúgios térmicos. Casas subterrâneas, edifícios com isolamento solar e tetos reflexivos se espalhariam pelas cidades. Ambientes fechados teriam iluminação e temperatura controladas, imitando os ciclos naturais perdidos. A luz artificial, curiosamente, serviria para recriar a escuridão, permitindo pausas e repouso. A psicologia humana sofreria mudanças profundas. Com a ausência de noites e o excesso de radiação, transtornos relacionados ao sono e ao humor aumentariam. A exposição contínua à claridade afetaria a produção hormonal, causando descompassos nos ritmos internos. A saúde mental dependeria de espaços cuidadosamente projetados para induzir sensações de noite. Muitos animais desenvolveriam hábitos crepusculares ou noturnos, ainda que a noite quase não existisse. O instinto os levaria a se esconder durante os momentos de maior intensidade solar. Ninhos, tocas e cavernas seriam essenciais para escapar do calor e da radiação. A vida silvestre aprenderia a viver nos intervalos de sombra criados pelas montanhas ou nuvens densas. Insetos altamente adaptáveis talvez se tornassem dominantes em alguns ecossistemas. Com ciclos de reprodução acelerados e estruturas resistentes ao ambiente extremo, ocupariam nichos abandonados por espécies maiores. Suas carapaças refletiriam a luz, e seus comportamentos seriam regulados por sensores internos de calor, não por luz ou escuridão. As aves poderiam desenvolver asas mais largas, aproveitando correntes térmicas ascendentes criadas pela superfície superaquecida. Seus olhos protegidos por múltiplas pálpebras permitiriam a visão em ambientes luminosos. O canto matinal, regulado tradicionalmente pela aurora, perderia sua função. Em vez disso, seriam guiadas por ciclos internos ou variações de temperatura.
O oceano se tornaria um dos últimos refúgios naturais contra o brilho contínuo. A luz penetra pouco abaixo da superfície, o que criaria zonas temperadas ideais para a vida marinha. Peixes e moluscos se adaptariam à luminosidade filtrada, enquanto as algas marinhas evoluiriam para aproveitar cada fragmento de luz sem sobrecarregar seus sistemas. Corais, sensíveis à temperatura e à radiação, migrariam para regiões mais profundas. Novas formas de recifes poderiam surgir, formadas por organismos adaptados ao calor extremo. Esses habitats submarinos seriam mais fechados, mais escuros e mais protegidos, representando bolsões de biodiversidade num planeta exposto à radiação constante dos céus duplos. A biotecnologia se tornaria aliada indispensável. Implantes que medem radiação, sensores de alerta térmico e tecidos com função protetora seriam comuns. A engenharia biomédica desenvolveria soluções para regenerar células danificadas pela luz. Equipamentos vestíveis integrados ao corpo funcionariam como escudos móveis contra o ambiente hostil. A medicina mudaria. Novas doenças surgiriam com a exposição prolongada à radiação, ao calor e à luz intensa. Cânceres de pele seriam mais frequentes. Problemas oculares aumentariam. A ciência precisaria se reinventar para proteger o organismo humano em todas as suas camadas. A pele, os olhos, o cérebro, o sono e até os ossos seriam reconfigurados. Mesmo as emoções seriam afetadas. A claridade constante pode suprimir sentimentos ligados à introspecção, ao sonho e à melancolia. Emoções humanas tão ligadas ao ritmo dos dias e das noites perderiam sua referência. Poetas escreveriam sem sombra. Compositores criariam sons para um mundo sem pausas. A arte, pressionada pela luz, encontraria novas formas de nascer. Sob dois sóis, o desafio da vida não seria apenas sobreviver, mas se transformar. A adaptação seria a única linguagem possível. Seres vivos que encontrassem equilíbrio entre proteção, resiliência e criatividade floresceriam. Não se trataria de resistir à luz, mas de aprender a habitá-la com inteligência, consciência e imaginação. Nesse novo mundo, viver seria um ato de reinvenção. Imagine um planeta copiado da ficção, onde dois sóis ativos geram tempestades solares duplas. Partículas carregadas são arremessadas com força dobrada no espaço. Ventos magnetizados rasgam a ionosfera constantemente. O céu vibra com descargas elétricas. Raios cósmicos atravessam camadas atmosféricas, iluminando tudo com arco-íris perigosos de energia. Este é o cenário climático de um mundo sob luz intensa. As explosões estelares gerariam ejeções de massa coronal provenientes de ambas as estrelas. Cada CME levaria horas ou dias percorrendo o espaço, até atingir o planeta. A magnetosfera se veria comprimida repetidas vezes, sofrendo flutuações dramáticas. Esse escudo magnético precisaria resistir à dupla pressão solar. Se fracassasse, a atmosfera superior sofreria infiltrações solares severas. Na ionosfera, a ionização seria permanente. Raios X e radiação ultravioleta liberariam elétrons com frequência altíssima. Capas atmosféricas, responsáveis pela reflexão de ondas de rádio, se tornariam densas e instáveis. Comunicação se tornaria caos, sinais se perderiam, GPS se tornaria incerto. O céu visível por satélites pareceria um emaranhado elétrico ativo. Temperaturas na estratosfera e termosfera disparariam. As camadas mais altas da atmosfera se aqueceriam excessivamente, expandindo-se em altura e densidade. Isso aumentaria o arrasto atmosférico sobre satélites e detritos espaciais. Objetos em órbita baixa perderiam altitude com rapidez crescente. Mantê-los estável exigiria frequentes correções orbitais ou escudo protetor avançado. Ventania solar e partículas carregadas criariam tempestades magnéticas com frequência e intensidade desconhecidas. Campos elétricos na atmosfera poderiam gerar formas de relâmpagos estranhas,
longos arcos luminosos entre nuvens ionizadas. O trovão seria constante ou quase invisível, ecoando sob camadas de nuvens eletricamente carregadas. Raios cósmicos, vindos de perto ou de longe, atravessariam com mais facilidade. Se as defesas magnéticas fossem sobrecarregadas, partículas de alta energia penetrariam a atmosfera profundamente. Isso poderia alterar moléculas de nitrogênio e oxigênio, aumentando radicais livres. DNA seria submetido a mutações maiores. Vida menos protegida sofreria danos celulares permanentes. O ozônio enfrentaria ataques incessantes por radiação ultravioleta intensa. Camadas de proteção solar se degradariam. Sem essa barreira, luz prejudicial atingiria a superfície com maior intensidade. Seres vivos teriam que evoluir pigmentos ultrapotentes ou proteger-se com coberturas físicas rígidas. A radiação sem controle tornaria a existência arriscada. Chuvas ionizadas poderiam surgir. Quando partículas solares colidem com moléculas atmosféricas, produzem compostos reativos. Ácido nítrico, óxidos de nitrogênio e peróxidos poderiam se formar, dissolvidos em água condensada. Chuvas ácidas seriam mais frequentes, tornando solos tóxicos, prejudicando vegetação e encurtando vidas de organismos menos resistentes. Clima instável dominaria superfícies continentais. Frentes frias e quentes se formariam não apenas por movimentos de ar, mas por sombras projetadas por nuvens ionizadas ou eclipses parciais dos sóis. Tornados eletromagnéticos, tempestades localizadas cheias de descargas e rajadas de vento solar criariam zonas de turbulência persistente, imprevisível no mapa meteorológico. Marés atmosféricas elétricas poderiam acontecer. Correntes elétricas circulando entre a atmosfera superior e superfície. O circuito elétrico global se intensificariam. Diferenciais de potencial gigantescos se formariam frequentemente, promovendo auroras visíveis não só nos polos, mas espalhadas por latitudes médias. No firmamento, haveria danças de luz e som. O calor gerado pelas partículas solares também aqueceria superfícies terrestres diretamente. Rochedos, solos rasos, rochas expostas à radiação sofreriam sobreaquecimento local. As diferenças de temperatura entre áreas sombreadas e expostas seriam amplas. O calor irradiaria de volta, aquecendo camadas de ar próximas ao solo e criando bolhas térmicas perigosas. Oceanos e lagos seriam afetados. A luz intensa penetra até profundidades maiores, provocando aquecimento profundo. Fitoplâncton e algas se adaptariam ou morreriam. Correntes marítimas poderiam mudar de direção por diferença de densidade geradas por estratos térmicos alterados. Biodiversidade oceânica e equilíbrio ecológico sofreriam rupturas. Voltando à atmosfera seca, calor e radiação combinadas aumentariam o evaporacal rapidamente. Umidade subiria, mas não permaneceria como chuva constante. Vapor d'água alcançaria camadas altas e se ionizaria. Nuvens densas de vapor radicalizado, bloqueando parcialmente os sóis, emergiriam, criando ciclos de sombra transitória que ofereceria alívio momentâneo. A erosão atmosférica aconteceria. Ventos carregados de partículas pequenas, poeira e ácido corroeriam rochas, superfícies expostas, edificações e organismos. Lasers de radiação solar poderiam pulverizar minerais sensíveis em superfícies que não têm proteção. Ventos cortantes e tempestades eletrostáticas tornariam paisagens agressivas. No solo, criaturas teriam que construir escudos naturais ou artificiais. Vegetação rasteira se tornaria comum. Formas com cascas rígidas ou coberturas reflexivas seriam favorecidas. Os tecidos vivos se adaptariam com camadas protetoras altamente pigmentadas. O corpo vegetal produziria ceras, tricomas, espinhos reflexivos para evitar danos. Seres humanos imaginários precisariam viver protegidos. Espaços internos selados, revestimentos metálicos reflexivos
vidro que filtra radiação ultravioleta e partículas ionizantes seriam essenciais. Trajes protetores, filtros atmosféricos contínuos e dispositivos de alerta solar fariam parte do cotidiano. Superfícies de habitação seriam compactas e protegidas. Comunicações sofreriam com interferência contínua. Frequências de rádio altas seriam absorvidas e refletidas erraticamente pela ionosfera ionizada. Satélites perderiam alinhamento. Sinais de navegação se perderiam. Redes elétricas poderiam sofrer induções geomagnéticas perigosas, curtos circuitos em cabos longos, apagões aleatórios. Campos magnéticos globais seriam postos à prova. Se o planeta possuir magnetosfera forte, ela se veria agitada por estações de tempestades solares constantes. Se fraca, o campo seria destruído parcialmente. Sem esse escudo magnético, a superfície receberia quantidades elevadíssimas de radiação cósmica e solar. A vida teria que viver sob capa protetora contínua. No topo das montanhas ou elevação, os efeitos seriam mais rígidos. Altitudes elevadas oferecem menos proteção atmosférica. Raios cósmicos chegariam com maior intensidade. A radiação solar direta é mais forte. Peculiaridades como queima das camadas superiores de folhas ou pele seriam comuns. A mortalidade espacial seria muito maior. Fenômenos visuais intensos proliferariam. Auroras múltiplas cobrindo todo o céu, arcos multicores, cintilações magnéticas, halos solares duplos e flashes frequentes de relâmpagos ionizados. O céu noturno, se ainda existir, tornaria-se espetáculo constante de luz. Beleza e perigo convivendo no mesmo horizonte. Este impacto climático amplificado pelos dois sóis não seria apenas catástrofe tecnológica. Seria redefinir os elementos naturais. O vento, o calor, a nuvem, o raio, todo fenômeno meteorológico se tornaria imprevisível. Vida que pudesse sobreviver teria que inventar regras novas de existência. A harmonia entre natureza e organismo seria reinventada sob tempestades solares. Imagine acordar e observar não um, mas dois sóis subindo no horizonte. Um aparece lentamente no leste, enquanto o outro surge alguns graus ao lado, em ângulo distinto. A luz se espalha com direções múltiplas, criando tons que se entrelaçam. O céu, em vez de clarear uniformemente, passa por uma dança cromática de laranjas, vermelhos e dourados que nunca se repetem da mesma forma. Esse fenômeno não seria apenas visual, mas também geométrico. Com duas fontes de luz, cada objeto lançaria mais de uma sombra. Árvores projetariam silhuetas duplicadas, cada uma apontando para um sol distinto. As sombras mudariam de direção ao longo do dia, cruzando-se, alongando-se e encolhendo de maneira quase hipnótica. O chão pareceria coberto por arte viva. Ao meio-dia, se ambos os astros estivessem altos no céu, o mundo seria banhado por uma claridade homogênea. Sombras desapareceriam por completo ou ficariam esmaecidas com bordas borradas. A luz sem direção definida confundiria a percepção de profundidade. Objetos pareceriam flutuar sem peso ou base. A sensação de realidade se diluiria em plena luz do dia. Durante as tardes, o espetáculo recomeçaria. Um sol se moveria para o oeste, enquanto o outro seguiria uma trajetória própria. Poderiam se pôr em tempos diferentes, criando poentes duplos. O céu seria pintado duas vezes com gradientes opostos. Uma parte do mundo mergulharia em tons violetas, enquanto a outra ainda refletiria o dourado do segundo entardecer. Esses poentes gêmeos gerariam longos períodos de luz baixa, onde tudo ganha cor quente e alongada. Montanhas pareceriam chamas congeladas. Lagos se tornariam espelhos líquidos de dois céus distintos. Superfícies metálicas refletiriam luz em direções conflitantes. As paisagens adquiririam um brilho irregular, fragmentado, como se estivessem dentro de um vitral em movimento. As sombras múltiplas não seriam idênticas. Cada uma teria um tom específico, determinado pela cor do sol que a projeta. Uma poderia ser mais alaranjada,
outra azulada ou rosada. Dependendo da composição da atmosfera, esses tons variariam constantemente. O simples ato de caminhar transformaria os pés em centros de radiação, com rastros coloridos estendendo-se em leques divergentes. Em regiões montanhosas, o efeito seria ainda mais dramático. Picos elevados lançariam duas sombras separadas em direções diferentes. Os vales escureceriam em ângulos desiguais. Penhascos refletiriam luz em camadas assimétricas. As encostas mudariam de cor conforme os sóis se movem, criando um espetáculo visual semelhante a uma pintura dinâmica. Nos desertos, a areia brilharia em dois tons simultâneos. Grãos iluminados por sóis diferentes emitiriam reflexos em direções distintas. Miragens se multiplicariam. Formas ondulantes surgiriam no horizonte, como se o próprio espaço estivesse oscilando. O calor irradiado por dois astros distorceria o ar, criando labirintos ópticos em plena planície. Florestas se tornariam catedrais de sombra e luz. Galhos projetariam linhas cruzadas no solo, formando tramas geométricas únicas. Troncos pareceriam colunas de vidro colorido. As folhas, iluminadas por dois ângulos, teriam tons vibrantes de verde, dourado e púrpura ao mesmo tempo. O movimento do vento transformaria as copas em tapeçarias em constante mutação. No oceano, reflexos cruzados formariam mosaicos de luz sobre as ondas. O mar pareceria coberto por cristais líquidos. Cardumes nadando próximos à superfície projetariam padrões caleidoscópicos nas profundezas. A superfície se tornaria um portal para duas fontes luminosas, dançando em sincronia irregular, sempre recomeçando, nunca iguais. Neve sob dois sóis adquiriria brilhos duplos. As partículas de gelo refletiriam diferentes cores e intensidades. Paisagens geladas deixariam de ser brancas, passariam a brilhar em azul glacial, dourado tênue ou rosa pálido. Durante o crepúsculo, cristais poderiam difratar a luz em arcos circulares no céu, criando halos multicoloridos impossíveis na Terra como conhecemos. Em locais tropicais, vegetações densas abrigariam contrastes radicais. O sol duplo filtrado por folhas largas criaria padrões de luz pulsante no solo. A fotossíntese ocorreria sob estímulos irregulares. Frutas brilhariam como lanternas naturais. Cipós se iluminariam por dentro. A selva se tornaria um espetáculo psicodélico impulsionado por fótons em conflito. A arquitetura humana precisaria se reinventar. Casas seriam projetadas para lidar com múltiplas direções de sombra. Janelas com filtros ajustáveis, fachadas reflexivas e telhados assimétricos dominariam o ambiente urbano. As cidades se tornariam colagens de luz, espelho e geometria, cada rua respondendo a um ângulo solar específico com cor e forma própria. No campo, fazendas exibiriam plantações organizadas segundo trajetórias luminosas complexas. Cultivos com maior tolerância ao calor seriam dispostos em áreas de dupla incidência solar. Estufas giratórias ajustariam a entrada de luz conforme os movimentos celestes. A agricultura se tornaria coreografia sincronizada entre tecnologia e céu. O próprio céu, entre os dois sóis, mudaria radicalmente. Arcos de luz conectando as estrelas seriam possíveis em certas condições atmosféricas. Círculos de fogo, anéis tangenciais, reflexos curvos e colunas verticais se tornariam parte do cotidiano. O espaço aéreo não seria azul ou negro. Seria um cenário composto por formas em transformação. Durante eclipses duplos, a paisagem mergulharia num tipo raro de penumbra parcial. Um sol poderia ser ocultado enquanto o outro permanecesse visível. A luz se tornaria esverdeada, opaca ou difusa. A sombra de um astro interferiria na do outro, criando escuridões intermediárias e atmosferas surreais. Seria o dia em que os relógios perderiam a lógica. As estrelas no céu noturno estariam ausentes na maior parte do tempo. Mas quando surgissem, fariam parte de uma cena ainda mais onírica. As constelações apareceriam entre vestígios de luz residual. Nebulosas,
visíveis a olho nu, poderiam se revelar com colorações ampliadas por gases ionizados. A noite, mesmo rara, pareceria saída de um sonho antigo. Os animais adaptados a esse mundo viveriam sob estímulos visuais únicos. Insetos veriam espectros de cor impossíveis. Répteis detectariam variações térmicas geradas pelos dois sóis. A visão deixaria de ser função básica. Seria um instrumento de navegação complexa, capaz de decifrar nuances de sombra, brilho e polarização em alta resolução. A mente humana também reagiria a essas paisagens. Percepção de espaço e tempo se alteraria. A realidade pareceria duplicada, fragmentada, em constante movimento. Seria difícil confiar na memória visual. O mundo pareceria um sonho desperto, onde cada instante contém múltiplas versões do mesmo objeto. A certeza de um só sol deixaria de existir. Neste planeta, a paisagem seria obra viva, mutante, indecifrável. Um quadro que se refaz a cada minuto, moldado pela dança incessante de dois sóis sobre um terreno vulnerável. O que antes era firme e familiar se tornaria mágico e inconstante. Sob luz dupla, até a sombra ganha vida, e o horizonte, outrora estático, vira espetáculo eterno de transformação. Imagine os primeiros humanos erguendo os olhos para o céu e encontrando não um, mas dois sóis girando lentamente sobre suas cabeças. Desde o início, esses astros seriam muito mais que luz. Seriam mistério, presença divina, ordem e desordem celeste. A mente ancestral não veria astrofísica, mas entidades vivas. A mitologia nasceria com dois corações incandescentes. Culturas surgidas sob esse firmamento inventariam lendas diferentes das nossas. O tempo não seria regido por um único ciclo solar, mas por duas órbitas entrelaçadas. Um calendário solar duplo criaria dias com múltiplas fases. As horas teriam outros nomes. A aurora de um sol poderia coincidir com o ocaso do outro. Cada civilização escolheria qual sol seguir. Religiões cresceriam ao redor dessa dança celeste. Tribos nômades poderiam reverenciar o sol da manhã como símbolo de nascimento, enquanto aldeias agrícolas veriam no sol da tarde o espírito da colheita. Cada astro ganharia personalidade. Um poderia representar a sabedoria, o outro a força. Juntos, seriam os guardiões do equilíbrio universal. Rituais complexos surgiriam para marcar os momentos em que os sóis se cruzam no céu. O dia em que os dois astros aparecem alinhados seria sagrado. Comunidades inteiras poderiam jejuar ou celebrar. Haveria cânticos, pinturas rituais, danças circulares para imitar o giro dos deuses solares. Os templos seriam construídos em locais onde a luz dupla toca o solo simultaneamente. Mitologias de irmãos celestes se espalhariam por continentes. Povos contariam histórias de dois deuses que nasceram juntos, mas percorrem caminhos diferentes. Um corre pelo céu, impaciente. O outro caminha lentamente. Em algumas lendas, eles brigam, se afastam e depois se reconciliam. O ciclo eterno do céu espelharia dramas humanos. Escolas filosóficas veriam nos dois sóis a dualidade de todas as coisas. Um representaria o espírito, o outro, a matéria. Um seria o fogo da criação, o outro, a brasa da transformação. Sob esse pensamento, a luz nunca seria apenas energia. Seria mensagem, estrutura invisível de toda a existência. Cada sombra lançada por dois ângulos teria um significado oculto. Nos desertos, onde o céu domina a paisagem, poetas cantariam a travessia entre os dois sóis. Versos descreveriam o calor da jornada e a beleza dos crepúsculos cruzados. Cada pôr do sol seria visto como o fim de uma era. Cada amanhecer, o renascimento de uma alma. A literatura de um mundo binário teria ritmos distintos, pausas em dobro e metáforas brilhantes. Calendários se tornariam instrumentos sagrados. Civilizações construiriam relógios de sombra que acompanham o trajeto dos dois sóis. Discos de pedra
Obeliscos com múltiplas faces, espelhos ajustados com precisão, seriam usados para prever eclipses duplos, dias de alinhamento ou estações irregulares. O tempo, nesse mundo, seria uma arte visual. Mapas celestes seriam desenhados com 2 centros luminosos. Navegadores se guiariam não por um sol fixo, mas por vetores de luz divergentes. A bússola perderia importância. A posição das sombras daria direção. Cada jornada seria regida por geometria solar, e cada retorno ao lar, celebrado no momento em que os 2 sóis se cruzassem sobre a vila. Festivais populares aconteceriam nos momentos de maior simetria celeste. Cidades inteiras se iluminariam com tochas e espelhos para imitar o brilho dos astros. Crianças nascidas nesses dias seriam vistas como escolhidas. Velhos contariam lendas ao redor do fogo, recriando com as mãos as órbitas dos 2 sóis. A celebração seria ao mesmo tempo arte e devoção. Arquiteturas sagradas seriam projetadas para captar os raios solares duplos. Câmaras de pedra com fendas precisas permitiriam que a luz de ambos os sóis penetrasse no interior durante um único dia do ano. A entrada simultânea dos feixes seria interpretada como bênção. Seres humanos viajariam longas distâncias para presenciar esse instante. Ícones religiosos refletiriam essa dualidade. Em vez de uma única figura solar, haveria sempre pares. Estátuas de irmãos gêmeos, deuses de mãos dadas, serpentes entrelaçadas ou pássaros com 2 cabeças. O símbolo do Sol deixaria de ser um círculo. Passaria a ser 2 pontos em movimento, com trilhas curvas gravadas em metais preciosos. Em regiões montanhosas, os sóis surgindo entre os picos dariam origem a mitos de portais. Alguns diriam que o céu se abre quando os 2 astros se alinham com as pedras antigas. Outros acreditariam que é possível escutar a voz dos deuses se a luz atravessar exatamente o mesmo vale ao pôr do sol. As montanhas se tornariam teatros de milagres luminosos. As sombras duplas seriam interpretadas como rastros da alma. Filósofos escreveriam que cada pessoa carrega 2 destinos, visíveis no chão durante certas horas do dia. Um seria o futuro conhecido, o outro, o invisível. As decisões humanas seriam analisadas conforme a posição dessas sombras. O livre-arbítrio ganharia contornos poéticos. Na medicina tradicional, a luz solar teria papel terapêutico específico. O sol da manhã curaria o corpo. O sol da tarde purificaria a mente. Sacerdotes, xamãs e curandeiros utilizariam prismas para separar os raios. O tratamento dependeria da origem celeste do problema. A cura estaria sempre ligada à harmonia entre os 2 sóis. As crianças aprenderiam desde cedo os nomes, histórias e trajetórias dos sóis. Cancioneiros, jogos e danças infantis imitariam seus movimentos. Brinquedos teriam rodas duplas, animais de 2 cabeças, carrinhos solares, movidos por calor. A pedagogia seria baseada na observação constante do céu. O aprendizado começaria olhando para cima. Mesmo a linguagem mudaria. Expressões populares refletiriam a presença dos 2 astros. Entre sóis, poderia significar indecisão. Pé no primeiro, olho no segundo. Indicaria vigilância. Juramentos importantes seriam feitos diante do alinhamento solar. Prometer sob 2 sóis valeria mais do que 1000 palavras gravadas. Com o tempo, sociedades avançadas transformariam os sóis em metáforas políticas e morais. Um representaria a justiça, o outro, a compaixão. Ou talvez um fosse a ciência, enquanto o outro encarnaria o espírito. A organização social refletiria esse binarismo. 2 casas de poder, 2 ritos de passagem, 2 modos de ver a verdade. Ao olhar para esse mundo imaginário, percebemos que 2 sóis não mudariam apenas o céu, alterariam profundamente as histórias, crenças e sonhos humanos. A mitologia deixaria de ser um eco da escuridão. Passaria a ser um reflexo da luz multiplicada, contraditória, eterna. Cada nascer duplo de sol seria um lembrete de que a realidade sempre pode ter mais de uma face.
Imagine um mundo onde viver sob 2 sóis é possível, não por excesso, mas por equilíbrio cuidadoso. Um planeta habitável duplo exigiria harmonia entre tipos estelares, distâncias precisas e atmosferas protetoras. Neste capítulo, explora-se como a habitabilidade poderia surgir num universo de luz multiplicada, fascinante, arriscado e cheio de possibilidades. Primeiro, a luminosidade combinada dos 2 astros precisaria estar dentro de um limite seguro. Se ambas as estrelas forem muito quentes ou massivas, a energia solar seria devastadora. O planeta receberia radiação excessiva, elevando temperaturas além do suporte biológico. Para existir vida, os sóis devem emitir luz moderada, ou estar suficientemente distantes para que o calor seja controlável. Segundo, o tipo estelar importa. Estrelas menores, como anãs vermelhas ou astros com intensidade média, oferecem cenários promissores. Elas têm menor emissão ultravioleta e raios X, o que reduz risco de danos ao DNA ou erosão atmosférica profunda. O tempo que permanecem estáveis na sequência principal é muito maior, oferecendo janelas extensas para a evolução. Terceiro, a órbita do planeta deverá ser estável dinamicamente. Em sistemas binários, órbitas morrou ser perturbadas pela gravidade combinada dos 2 sóis. Se o planeta orbita ambas em modo circumbinário, ou apenas uma, dependendo da configuração, essas órbitas precisam ser pouco excêntricas, repetitivas, previsíveis. Oscilações severas tornariam tempestades térmicas ou ciclos climáticos extremos. Quarto, a atmosfera deve funcionar como escudo térmico e radiativo. Gases como dióxido de carbono, vapor d'água, nitrogênio e outros atuam como coberturas que capturam ou dispersam calor. Precisam ser espessas o bastante para equilibrar o frio das sombras e o calor direto, mas não tão densas que criem efeito estufa descontrolado, transformando o planeta num fornalha. Quinto, a presença de água líquida é fundamental. Sem ela, não há transporte térmico eficiente, nem regulação climática por evaporação e condensação. Oceanos ou grandes lagos serviriam de amortecedores de temperatura, redistribuindo o calor dos hemisférios mais quentes para aqueles mais frios. A água também permite ciclos de vida, fotossíntese e habitabilidade global. Sexto, rotação e inclinação do eixo planetário influenciariam muito. Se o planeta gira rapidamente, ele poderia distribuir o calor de forma mais uniforme. Se tiver inclinação axial, as estações seriam marcadas por variações de luz provocadas pelos 2 sóis, criando diferenças sazonais. Esses ciclos poderiam dar tempo de descanso biológico quando apenas um astro estivesse no horizonte. Sétimo, a magnetosfera seria vital. Campo magnético forte protegeria contra partículas solares e cósmicas, especialmente em configurações duplas, onde tempestades solares são mais frequentes. Ela desviaria a radiação perigosa e ajudaria a preservar atmosferas contra a erosão. Sem esse escudo, a vida estaria exposta a níveis letais de radiação. Oitavo, a estabilidade climática demandaria oceano profundo ou camadas de gelo polares. Água subterrânea ou reservatórios gelados poderiam liberar vapor lentamente nos períodos de luz, ajudando a evitar secas extremas. Regiões tropicais precisariam de corredores sombreados naturais ou arquitetônicos para escapar do calor direto, provendo refúgios. Nono, a biosfera precisaria de organismos adaptados. Fotossíntese teria que funcionar sob luz variada, pigmentação ajustável, proteção celular contra radiação. Nos solos e nas superfícies, vida microbiana resistente poderia prosperar em fissuras ou sob rochas. Plantas com folhas reflexivas ou fotoprotectoras, animais noturnos em abrigos profundos. Adaptações seriam regra. Décimo, a agricultura teria que reinventar técnicas híbridos genéticos e cultivares tolerantes à luz intensa e calor constante. Cultivos ribeirinhos, estufas que controlam luz, irrigação otimizada, uso de sombreamento artificial e talvez agricultura vertical seriam
necessários. Produção de alimento dependeria de tecnologia integrada ao ambiente natural. 11º, geologia também desempenharia papel. Vulcanismo poderia fornecer calor interno em regiões sombreadas, ajudando a manter temperatura mínima. A tectônica ativa ajudaria a reciclar minerais e nutrientes. Montanhas poderiam gerar sombras duradouras. A topografia teria impacto direto sobre microclimas. 12º, cobertura de nuvens eficaz, regulando luz direta, seria crucial. Nuvens densas, durante os períodos de maior intensidade solar, refrescariam superfícies. Nebulosidade intermitente poderia atuar como cortina natural. Atmosfera úmida contribuiria, embora com risco de aumentar efeito estufa se vapor for excessivo. 13º, habitação humana exigiria arquitetura avançada. Casas com proteção contra radiação, painéis de sombreamento móvel, espaços internos com controle de luz e calor. Zona urbana adaptada com corredores verdes, sombras projetadas, vegetação resistente ao sol, tecnologia de vidro fotocromático ou telhas reflexivas seria comum. 14º, hábitos humanos também se alterariam. Períodos de descanso programados durante alinhamentos favoráveis, festivais em épocas de luz dupla, ciclo de trabalho ajustado ao movimento dos sóis, sono artificial induzido pela luz controlada, uso de ambientes escuros para regenerar corpo e mente quando o céu permanecer iluminado. 15º, a diversidade ecológica poderia florescer nos extremos moderados. Regiões costeiras e marinhas, zonas de sombra, cavernas, florestas densas poderiam abrigar formas de vida únicas. Nichos variados surgiriam entre calor e sombra. Ecossistemas complexos prosperariam se existirem gradientes suaves de luz e temperatura. 16º, impactos de radiação solar e cósmica teriam que ser regulados. Gasósneos protetores, partículas atmosféricas e campo magnético ajudariam a filtrar radiação. Pigmentos internos, reparos de DNA eficientes, até camadas externas resistentes seriam adaptações evolutivas. A radiação virou estímulo de seleção, não apenas ameaça. 17º, existência de zonas habitáveis em sistemas binários é estatisticamente possível. Pesquisas mostram que Circumbinary Habitable Zones surgem em alguns sistemas, embora sejam raras, quando as estrelas estão próximas ou afastadas em distâncias ideais. 18º, a combinação entre zona habitável radiativa e estabilidade orbital define se vida poderia persistir milhões de anos. Orbitas, excêntricas ou altamente variáveis, tenderiam a causar estresses climáticos severos. Planetas em zona permanente habitável, PHZ, teriam que sofrer pouca variação de insolação média. 19º, magnitudes médias de radiação de ambos os sóis, ao longo de tempo, seriam mais relevantes do que picos. Se o planeta receber irradiação combinada moderada e se possuir meios de amortecer extremos, então poderia evitar os efeitos letais. Rotação, atmosfera, nuvens e oceanos atuam junto para suavizar variações. 20º, viver sob dois sóis poderia significar existir num cenário de riscos e beleza, onde o possível é desafiar limites, transformar adversidades e reinventar formas de habitar realidade luminosa. Imagine caminhar por uma planície dourada, sentindo a luz de dois sóis aquecendo a pele de forma desigual. Uma sombra se estica para o leste, outra para o sul. O chão se dobra em geometrias que desafiam o olhar. O céu, dividido entre dois centros de calor, transforma a simples paisagem num espetáculo contínuo. Nada seria comum sob esse firmamento. A ideia de dois sóis no horizonte parece saída de uma pintura surrealista, mas no universo real, configurações assim são frequentes. Estrelas gêmeas não são exceções cósmicas. São parte do tecido galáctico. Em muitos céus distantes, duplas luminosas giram como companheiras eternas, presas num enlace gravitacional que desafia o tempo. No entanto,
Imaginar a Terra nesse contexto é outra questão. Nosso planeta, com oceanos, florestas e vida frágil, vive do equilíbrio tênue de uma única fonte solar. Acrescentar uma segunda estrela traz desafios imensos. A harmonia que permite a existência de cada célula seria abalada. Climas mudariam. Ritmos naturais se perderiam. Sob 2 sóis intensos, a Terra enfrentaria calor excessivo. Evaporação oceânica constante criaria uma atmosfera espessa, sufocante. O planeta poderia se transformar num espelho de Vênus, onde a luz não encontra escapatória e a superfície queima com temperaturas inabitáveis. O azul do céu seria substituído por uma névoa tóxica e amarela. No cenário oposto, se os 2 sóis forem frios e pequenos, como anãs vermelhas, o mundo poderia ser habitável. Mas viver em tal planeta exigiria adaptações constantes. A luz flutuaria entre tons avermelhados. As estações seriam instáveis. Períodos de sombra se alternariam com longos dias, criando um ciclo difícil para plantas e animais. Habitabilidade, então, não é ausência de risco. É negociação permanente com forças maiores. Um planeta com 2 sóis poderia ser belo e perigoso ao mesmo tempo. A vida precisaria evoluir com resistência, inteligência e flexibilidade. Nada se manteria estático. Cada ser vivo seria forjado pela luz em movimento. Caminhar sob esse céu significaria aceitar a imprevisibilidade como parte da existência. As manhãs começariam com um brilho tênue e terminariam com 2 astros cruzando o zênite. As sombras nunca teriam uma única direção. Elas se multiplicariam. Os contornos dos objetos seriam inconstantes, como lembranças sempre em transição. Plantas cresceriam sob uma dança de fótons variável. Algumas flores se voltariam para o sol mais quente. Outras se adaptariam ao mais frio. A fotossíntese teria que acompanhar a mudança de cor e intensidade. Cada folha funcionaria como um sensor dinâmico, ajustando-se à medida que o céu mudasse. Animais desenvolveriam hábitos complexos. Predadores caçariam durante o período em que um sol estivesse baixo no horizonte. Presas se esconderiam quando ambos os sóis brilhassem juntos. O comportamento seria sincronizado com luz e sombra de forma muito mais intrincada do que se conhece hoje. Seres humanos enfrentariam desafios físicos e culturais. Os ciclos de sono e vigília precisariam ser redefinidos. A arquitetura mudaria. Casas seriam construídas para bloquear ou captar luz de maneira calculada. Janelas obedeceriam às órbitas. Cortinas automáticas se moveriam conforme o brilho no céu. A arte seria moldada por essa realidade. Pinturas usariam tons duplicados de luz. Esculturas explorariam sombras múltiplas. A literatura descreveria personagens cujos destinos seguem os movimentos solares. Músicas se inspirariam nos sons do vento solar ou nos ritmos criados pela rotação dupla do firmamento. A religião também encontraria novos símbolos. 2 sóis poderiam representar o dualismo cósmico, o bem e o mal, a criação e a destruição. A luz dupla passaria a ser metáfora de complexidade, não de pureza. Altares seriam construídos em locais onde ambos os astros se alinham. O divino teria 2 rostos. A ciência aprenderia a observar com mais nuance. A previsão do tempo seria mais difícil, mas também mais precisa. Modelos climáticos levariam em conta as variações de insolação vindas de 2 pontos distintos. Satélites mapeando o planeta mostrariam regiões de estabilidade e caos. O conhecimento ganharia uma nova dimensão. Sob 2 sóis, a percepção de tempo também mudaria. Os relógios poderiam marcar as horas do primeiro sol e as do segundo. Alguns dias teriam 24 horas, outros talvez 32. O tempo deixaria de ser linear. Passaria a ser orbital, ritmado por uma sinfonia celeste complexa e em constante mutação. A psicologia humana precisaria se adaptar. A ausência de noites completas afetaria o corpo e a mente. Algumas pessoas viveriam sob claridade contínua. Outras buscariam escuridão artificial para encontrar paz. A saúde dependeria de tecnologias de luz regulada,
de ambientes de descanso projetados com precisão. Mas entre os perigos haveria beleza. Imagine um pôr do sol onde os dois astros desaparecem por trás de montanhas em sequência. Um mergulho lento em tons dourados, vermelhos e púrpuras. O céu, mesmo por instantes, contaria uma história que nenhum livro poderia reproduzir. Seria poesia pura, escrita com fótons e silêncio. A cada entardecer duplo, o planeta veria sua vulnerabilidade refletida na luz. A existência pareceria mais frágil, mais rara. A dança dos sóis lembraria a impermanência de tudo, mas também reforçaria o valor da vida que resiste, se adapta e floresce mesmo quando o céu parece dividido. No fim, imaginar a Terra com dois sóis é também imaginar um novo significado para o que é viver. É confrontar limites, desafiar possibilidades e repensar o lugar que ocupamos no cosmos. A beleza seria abundante, mas nunca gratuita. O preço da sobrevivência seria conhecimento, estratégia e reverência à luz. Já se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. O universo guarda segredos que só revelam sua verdadeira forma quando olhamos com curiosidade e coragem. Sob dois sóis, não haveria apenas claridade. Haveria a consciência plena da nossa pequenez diante do infinito. No fim das contas, não é sobre estrelas, é sobre nós, como reagimos ao desconhecido, como sonhamos com o impossível e como, mesmo na ficção científica, encontramos reflexos reais do que somos, seres frágeis, curiosos e profundamente encantados com o céu. Esse é o horizonte impossível, e é nele que a imaginação encontra morada.